Pesquisas mostram que o plágio é a má conduta acadêmica mais frequente entre estudantes. Pelo menos 55% dos estudantes cometem plágio. No Brasil, entre os trabalhos publicados por pesquisadores, 44% possuem plágio. Estudantes de pós-graduação acreditam que pelo menos 65% dos seus colegas cometem plágio de forma acidental. E 87% dos ingressantes no ensino superior não sabem o que é plágio. Então, bora entender com esse vídeo, afinal, o que é plágio. Gente, cometer plágio é uma problemática grande, principalmente no âmbito científico, na escrita científica, porque depende justamente da autoria da pessoa, depende daquela pessoa ali escrever de forma fidedigna, ética e moral um texto científico. Mas afinal, o que é plágio, gente? Eu peguei a definição do dicionário de Oxford Language e ele fala que o plágio é a apresentação feita por alguém como de sua própria autoria de trabalho, obra intelectual e etc., que foi produzido por outra pessoa. Então, falando aqui diretamente, é quando você pega uma obra, um trecho, um texto de uma outra pessoa, coloca no seu trabalho, no seu arquivo e entrega como se fosse uma obra sua, como se você tivesse escrito por inteiro aquele texto científico. E, gente, foi observado em pesquisas científicas que a má conduta de exercer plágio também se reflete em má condutas da vida pessoal daquela pessoa. Então, só para vocês terem uma ideia disso, uma revisão sistemática identificou a associação entre histórico de roubo de um indivíduo e essa pessoa cometer plágio. E o plágio também foi um indicador de má conduta clínica, né? Porque especialmente esse estudo foi realizado com estudantes da área da saúde. E além disso, aqueles estudantes que são punidos por alguns comportamentos desonestos que eles praticam foram também os que mais acometiam plágio. Então, má conduta moral e ética, né? Um histórico de má conduta moral e ética está diretamente relacionado ao plágio, já que plágio é considerado um crime. Mas é claro, gente, que a grande maioria das pessoas, na verdade, elas nem sabem o que é plágio ou como evitar esse plágio, né? Dado o dado científico que nós temos de que 87% das pessoas que ingressam no ensino superior não sabem o que é isso. E a principal causa de acometer plágio lá na América do Norte é justamente não saber como referenciar os textos científicos, que acaba fazendo com que as pessoas cometam plágio de forma acidental. Então, por isso que nós estamos aqui hoje conversando sobre isso nesse vídeo. Vamos esclarecer essa questão e eu quero ajudar você aí a não cometer plágio no seu trabalho acadêmico. Primeiramente, gente, eu quero esclarecer aqui que temos alguns tipos de plágios diferentes. Eu vou trazer os principais para vocês aí saberem o que são e terem a consciência, né, do que vocês devem fazer diante da necessidade, da vontade de vocês de exercer alguma dessas questões aqui, né? Você pode acabar cometendo plágio fazendo algum desses tipos sem saber que aquilo ali é plágio. O primeiro deles é o plágio direto, é quando você copia o texto ipsilite, né? Copia da forma que está ali do autor e coloca ali no seu trabalho, sem referenciar aquele autor, sem citar aquele autor. Isso a gente chama de roubo intelectual. A outra forma de plágio é o plágio indireto, é quando você pega aquele texto ali daquele autor original, você reescreve aquela ideia que aquele texto, que aquele autor está transmitindo com as suas próprias palavras. Então, você escreve um novo texto com outras palavras, mas representando a mesma ideia daquele autor original e não cita o autor original daquela ideia e não referencia esse autor original. É quando você faz simplesmente a paráfrase e você deixa lá aquele texto como se fosse uma obra sua. Nós também temos casos de plágio consentido. O que é isso? É quando uma pessoa elabora um trabalho acadêmico por inteiro e entrega esse trabalho acadêmico para o outro assinar o nome embaixo. Ou seja, aqueles casos onde pessoas pagam para outras pessoas elaborarem o seu TCC, pessoas pagam para outras pessoas elaborarem um artigo científico e você pega aquela produção, assina o seu nome embaixo e assume todo aquele conteúdo como sendo da sua autoria. E nós também temos o autoplágio, gente, algo muito comum também que vai acontecendo entre pesquisadores, que é quando você escreve um texto baseado num texto anterior seu, publicado em outro lugar
lugar e você não faz a devida referência à citação. Então, digamos que você publicou um capítulo de livro e agora você está escrevendo um artigo científico. Aí você pega um parágrafo que está naquele capítulo de livro, coloca nesse artigo científico, mas não faz a devida referência. Isso é considerado autoplágio, já que o capítulo de livro e o artigo são seus. Aí muitas pessoas se perguntam, tá, Camila, mas plágio realmente é um crime mesmo, sabe? Um negócio legislativo? Sim, gente, plágio é crime. Então, vocês estão observando aí um trecho, né, de uma publicação da Biblioteca Virtual em Saúde, onde eles colocam que plágio é crime e viola a lei dos direitos autorais, previstos no artigo 184 do Código Penal brasileiro. E a punição, vai desde o pagamento de multa até a reclusão de 4 anos, dependendo da extensão e da forma como o direito do autor foi violado. E, pessoal, já escutei histórias, né, de pessoas que fizeram um mestrado, terminaram um doutorado, lá na frente o plágio foi identificado e essas pessoas perderam o título delas, além de terem, é claro, que arcar com todas as demais consequências relacionadas ao plágio que elas cometeram. Então, como é que a gente pode fazer com a questão do plágio para a gente não cometer plágio? Gente, eu não sei se vocês repararam, mas em todos os tipos de plágio, quando eu expliquei cada um para vocês, eu falei sempre que é quando a pessoa usa o texto de outra pessoa sem referenciá-la, sem citar. E a forma do plágio indireto, que é quando você pega o texto do autor, extrai aquela ideia, reescreve com as suas próprias palavras, né, e coloca ali no seu texto e cita aquele autor. Essa é a forma mais correta, quando você pega a ideia, reescreve, mas referencia ele. Então, a paráfrase foi o tipo de plágio mais comum realizado entre as pessoas que cometem plágio, é quando elas parafraseiam sem referenciar, sem citar. Essa é o plágio indireto. Então, ao escrever um texto científico, nós precisamos respeitar as normas ABNT e seguir as normas de citação, tá? Então, assim, o que é importante vocês saberem também, que existem diferentes formas de citar textos acadêmicos. Então vamos lá, gente, me acompanha aqui nessa tela. Vocês estão vendo aqui um artigo científico e vocês observam que conforme a pessoa vai escrevendo, eles vão colocando, olha só, esses numerozinhos aqui, tá vendo? Ó, número 1, número 2 e assim por diante. Em cada parágrafo você vê uma numeração seguindo. Essa numeração se refere a uma produção científica que esses autores estão mencionando, estão citando aqui. Isso significa dizer que eles pegaram a ideia que está sendo transmitida aqui, a informação que está sendo transmitida, reescreveram e colocaram aqui no artigo científico deles, e aí eles referenciaram o autor. Esse formato aqui de citação seria a citação Vancouver. Então, quando a gente coloca o número sobrescrito ali no parágrafo, a gente está falando em citação no formato Vancouver. E também tem outros formatos de citação que podem até mesmo imitar a Vancouver, tá? A ABNT tem uma parte que dá abertura para os autores citarem dessa forma. Mas, normalmente, quando a gente vê isso em artigo científico, a gente está falando de formato Vancouver. Então, olha, quando eu vou lá embaixo nas referências, o que eu vou ter? As referências bibliográficas, ou seja, as fontes, as produções de onde foram extraídas as informações intelectuais que foram sendo colocadas aqui ao longo desse artigo científico. E olha só os números aqui, ó, número 1, essa referência, número 2, essa outra referência. E você vê que elas estão numeradas até o número 18. Então, gente, essa numeração que aparece nas referências não é para indicar a quantidade de referências que está aparecendo ali, né, em ordem. Não, é para indicar que essa referência foi citada lá em cima. Então, a número 1 lá da citação lá em cima no texto vai ser a número 1 da referência aqui embaixo. Então, esse é o formato Vancouver. Outro formato comum que a gente tem é o da ABNT, que é esse aqui que a gente mais conhece atualmente, tá, gente? Olha, onde os autores, eles aparecem entre parênteses aqui ao longo do texto e lá embaixo das referências você tem o sobrenome desses autores, né, indicando qual é a citação respectiva daquela referência. Bom, se você aí quer saber como você faz citações diretas, indiretas, né? Como é que você pode referenciar adequadamente, escrever o seu texto científico adequadamente, você precisa seguir as normas de citação direta, citação indireta ou até mesmo citação de citação. A citação de citação ela é menos indicada, mas nesse vídeo eu não quero detalhar exatamente sobre esses três, porque assim, é uma aula completa só sobre isso, mas eu já tenho uma playlist aqui no canal onde
onde eu falo de escrita científica, eu tenho um vídeo para cada tipo de citação e um quarto vídeo falando sobre as atualizações da nova norma ABNT que foi lançado em 2023. Eu vou deixar essa playlist linkada aqui em cima e também na descrição desse vídeo, tá? Então, finalizando esse vídeo, vai lá, corre lá, que lá eu te ensino detalhadamente como é que você faz a paráfrase, como você faz citação direta, indireta e citação de citação e como representar isso no seu texto para que não seja enquadrado como plágio. Então, gente, o segredo é esse. Você vai escrever o seu texto, você deve saber de quais alternativas você tem ali de escrita, né? Tá, como é que eu posso escrever? Você pode escrever textos de autoria própria, pode escrever textos fazendo citação direta, ou pode escrever textos fazendo citação indireta, parafraseando diferentes autores, e essa é a forma mais comum que a gente utiliza para a escrita de trabalhos acadêmicos. E para ajudar você aí a verificar se você cometeu plágio ou não, porque eu sei que no início, quando a gente está começando a escrita científica, a gente fica muito inseguro, né, para saber se realmente eu estou escrevendo ali o texto certinho, se eu estou cometendo plágio, e muitas vezes quando a gente vai submeter um trabalho para uma revista, para uma banca, para um processo seletivo, ou vai dar encaminhamento aí no mestrado ou doutorado, os programas ou o edital, ele fala que vai passar aquele projeto, né, aquela pesquisa, aquele trabalho que você está submetendo num programa antiplágio. Então, gente, nós temos vários tipos diferentes, diversas ferramentas aí na internet que ajudam a gente a identificar se estamos cometendo plágio ou não. Eu vou colocar aqui na tela para vocês em algum lugar uma lista de links e de sites que são considerados antiplágio, são ferramentas que vocês podem utilizar. Então você tem essa lista imensa, né, de ferramentas antiplágio que você pode utilizar, mas gente, eu indico que vocês apliquem o texto que vocês vão elaborar em pelo menos 2 ou 3, porque tem algumas que acabam não sendo tão confiáveis ou não conseguem estender a sua base de dados, a sua base bibliográfica para identificar artigos científicos, por exemplo. Então, algumas ferramentas acabam encontrando apenas numa busca mais no Google, em blogs, em sites e websites, e quando a gente vai para PDF, para artigos científicos, elas acabam não conseguindo identificar. Então, olha só, como exemplo, eu vou pegar aqui, ó, esse primeiro parágrafo, eu peguei esse artigo científico aqui, publicado no O Mundo da Saúde, que é uma revista científica, eu vou descer aqui, olha, vou pegar esse parágrafo e eu vim nesse site aqui, Plagiarisma, certo? Vou colar aqui, aqui ele dá a opção para você buscar no Google ou no Bing, e aqui, ó, eu vou check plagiarismo, vou checar. E olha só, quando a gente desce aqui, a gente observa que ele identifica isso como 100% único, esse texto, né? Ele tá falando que eu excedi um pouquinho, porque algumas ferramentas, elas têm um limite de palavras que você pode colocar ali na versão gratuita, e se você quiser analisar mais, você precisa pagar uma versão Pro, né? Digamos assim. Então, ele identificou esse texto como 100% único, que eu não tirei de nenhum local. Aí, eu vou aqui para esse outro plágio, esse é um dos que eu mais utilizo, tá, gente? Gratuitamente falando. E eu vou colocar aqui o mesmo texto e vou fazer uma busca rápida. E aí, olha só, como resultado, ele coloca os seguintes 4 documentos, provavelmente usam texto digitado. Então, olha só, o que a gente precisa verificar em todo material que nós submetemos numa ferramenta antiplágio. Eles vão trazer para você a porcentagem de semelhança daquele texto. Então, quanto aquele texto é similar a algum outro que eles encontraram. Nesse caso aqui, a gente vê uma taxa de 50% de semelhança. Aqui, ó, 50% também, 34, 4,8. Então, isso daqui a gente já precisaria verificar, porque a gente já poderia enquadrar como um plágio, tá, gente? E a gente também tem no Plágio, nesse site, uma versão Pro, onde você pode subir o documento completo e ele vai emitir um relatório, né? Eu já utilizei, você paga, atualmente, o plano deles é 22 centavos por página e vale a pena, gente. Se for assim, ver o TCC, ver o projeto que eu vou submeter no processo seletivo, sabe? Algo importante que você vai utilizar, então eu acho que vale a pena. Na época, o meu tinha dado R$ 5,60, né? Para verificar se havia algum plágio ali identificado. Uma coisa interessante também é que o Plagium, ele tem uma extensão do Google. Quando você vai lá no mercadozinho de extensões do Google Chrome, ele vai te dar essa extensão aqui. Você pode instalar ela e ela vai ser instalada no documento Word do Google, e a gente vai poder verificar num texto escrito aqui, num documento online, se há plágio ou não.
Então, olha só, como um exemplo, eu vou abrir aqui esse artigo, vou copiar até mais, tá? Vou copiar até aqui, vou colocar o texto no Google e aqui em extensões eu vou em Plagium e checar, tá? Eu tenho que grifar o texto, deixa eu grifar, vou lá e checar. E olha só, ao verificar o texto, ele coloca aqui do lado, para mim, do lado direito, olha, que 73% daquele texto ali tem uma semelhança com esse artigo aqui, que é justamente o artigo que eu copiei o texto. Então, essa daqui pode ser uma ferramenta bem legal aí para vocês deixarem salvas num documento Word online para quem utiliza o Drive, o Google Drive. E, gente, um outro detector de plágio que eu quero deixar indicado para vocês é o CopySpider, tá? Ele é super indicado, principalmente na área de humanas, de educação. Os professores universitários gostam muito de utilizar ele é muito bem indicado pelas universidades e ele é um programa que você baixa no seu computador. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar eles aqui para vocês porque ele só funciona no Windows, mas baixando o programa e colocando o seu e-mail, você consegue subir um arquivo completo de forma gratuita no CopySpider. Ele vai fazer uma análise e olha só, ele vai me emitir para você um relatório em PDF que você consegue abrir e vai haver as porcentagens de similaridade que ele encontrou ao longo do documento. Então, você vai observar diversas linhas contendo 0.3, 0.1, 0 ponto alguma coisa de similaridade, porque ele vai identificando, por exemplo, Política Nacional de Humanização. Realmente vai haver vários textos iguais falando de Política Nacional de Humanização. Então, ele pega esses trechos também, né, que se parecem em outros locais. Os tópicos, introdução, metodologia, ele vai encontrar igual em outro local. Isso é normal, está tudo bem. Quando é que a gente tem que tomar cuidado? Quando o nível de similaridade está muito elevado, quando essa porcentagem está muito elevada. E aí, o próprio CopySpider indica que se considere uma porcentagem de 3% como uma porcentagem que já está num nível mais, assim, que a gente poderia chamar de plágio. Mas isso também pode depender do local que você está submetendo esse relatório, se for o caso. Por quê? Tem algumas revistas científicas que indicam o CopySpider e que o autor submeta o artigo no CopySpider e envie para a revista no processo de submissão o relatório gerado pelo CopySpider. E eles colocam lá uma porcentagem indicando o quanto eles consideram, quanto eles classificam e quanto eles desejam que o autor não ultrapasse para não ser classificado como plágio e normalmente o nível é de 3%. Mas eu não sei se vocês repararam na extensão do plágio que além de detectar plágio, ele também detecta se o texto foi emitido por uma inteligência artificial, por um chat GPT. Nesse vídeo especificamente eu não falarei detalhadamente sobre isso, mas se você tem interesse já deixa nos comentários aqui embaixo. Mas afinal, uma das coisas que os professores, né, e muitas pessoas estão utilizando é usando o ChatGPT para detectar plágio nos textos que você coloca ali no ChatGPT, gente, e isso é perigoso. Então, várias pessoas estão usando o ChatGPT para identificar plágio naquele texto e perguntam para o ChatGPT se tem algum plágio, se aquele texto está cometendo esse crime. E, gente, isso até é assunto de algumas notícias. E uma particularmente interessante foi o Twitter dessa estudante lá na Universidade de Brasília, onde ela falou que o tio dela tá terminando a graduação e redigiu o TCC e enviou para o professor da banca. E a resposta foi: o ChatGPT dedurou vocês de que esse texto é de autoria dele. Escreva com suas próprias palavras. Só que acontece que o tio dela não usou o ChatGPT para fazer esse texto, mas o ChatGPT indicou que era. Gente, isso é muito perigoso. Às vezes a gente pergunta a mesma coisa para o ChatGPT e ele fala coisas diferentes a cada momento. Aí, olha só, eu copiei e colei esse trecho do artigo científico que ele coloca para mim. Não parece conter plágio direto de estudo científico, plágio direto, ou seja, copiado e colado. E foi o que eu fiz, eu copiei e colei. Blogs ou websites da internet, pois não há citações diretas ou parágrafos específicas de fontes externas. No entanto, se o autor se baseou em conceitos específicos, então você vê que ele não conseguiu identificar o plágio no texto mencionado acima. Eu vou até colocar aqui, você está errado. O texto foi extraído de artigo científico. Vamos ver o que ele vai me responder. Peço desculpas pelo equívoco. Se o texto foi extraído de um artigo científico sem a devida citação, isso constitui plágio. Então, é importante sempre dar crédito aos autores originais ao utilizar suas palavras ou ideias. Portanto, se o texto que você forneceu
é de fato parte de um artigo científico, é crucial incluir uma citação adequada para referenciar a fonte original. Aí você está certo, ChatGPT. Então, minha gente, eu acredito sim que o ChatGPT ele é uma ferramenta que nós podemos utilizar como nossos aliados na escrita científica, nem sem ferir a ética, sem ferir preceitos morais, mas como uma forma para potencializar a nossa produção. Então, olha só, se vocês gostaram desse vídeo, né, se esse vídeo ajudou vocês, lembra de abaixar a tela e dar um gostei aqui embaixo e aproveita também, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo e muito obrigada por assistir. Até mais!